We're going to look at some situations which we've titled reproductive health. Nós vamos agora olhar sobre algumas situações sobre a saúde da reprodução. We only have a few examples. Nós temos aqui alguns exemplos. We have a chart we want to start with of a woman who's been trying to achieve a pregnancy. Nós temos aqui um gráfico de uma mulher que tem tentado conseguir uma gravidez. She has 2 children, Ela tem 2 crianças, the youngest of whom is 16 months old, o mais novinho tem 16 meses de idade, and she breastfed that baby until the baby was 11 months old. e ela amamentou esse bebê até os seus 11 meses. So the baby was weaned at 11 months. Então esse bebezinho, começou o desmame aos 11 meses. She's 36 years old, Ela tem 36 anos de idade and she's starting to get anxious because of her age. e ela está começando a ficar nervosa por causa da sua idade. She'd been keeping a Billings record for 5 months. E ela já tem anotado o gráfico do método Billings por 5 meses. But she did not have very good symptoms. Mas ela não conseguia ver bons sintomas, né? Sintomas bons. So prior to this bleed, Então, she had not recognized a peak. ela não conseguia reconhecer o ápice. So she didn't know whether this was menstruation or not. Então, ela não sabia se aqui era uma menstruação ou não. So she counted 1, 2, 3. Então, ela contou 1, 2, 3. On day 14, No dia 14, she noticed something very small. ela notou alguma coisa bem pouquinha. Diz que tem que pôr mais longe, assim, tá ruim aqui. Mais perto. She felt moist and she saw some strings. Ela se sentiu úmida e ela viu alguns fios. On day 15, she said she felt dry, but saw something that was yellow. No dia 15, ela se sentiu seca, mas ela viu alguma coisa que era meio amarelada. No peak. Não ápice. So she counted 1, 2, 3, following the 3rd early day rule. Então, aí ela contou 1, 2, 3, seguindo a terceira regra dos primeiros dias. On day 19, she recorded that she felt dry, E no dia 19, ela notou que se sentiu seca. but she saw something yellow. E ela continuou vendo alguma coisa amarela. But on day 20, Mas no dia 20, she said she felt very wet, ela se sentiu muito molhada. but only once during that day. Mas somente durante um pequeno período de tempo do So dia. the couple had intercourse on that day, O casal teve relações sexuais naquele dia. and they conceived. E eles conceberam. So you must alert the woman to these indicators of fertility. Você deve alertar a mulher sobre esse indicador de fertilidade. So that's one example. Isso é um dos exemplos. The next one is a woman who's 33 years old, O próximo é uma mulher de 33 anos and she also wishes to achieve a pregnancy. e ela também está querendo alcançar uma gravidez. It's 3 months since she stopped using the pill. E faz 3 meses que ela parou com o contraceptivo, com a pílula. She recognized a change Ela reconheceu a mudança from day 10 to day 15. do dia 10 ao dia 15. So let's have a look at what she recorded. Então vamos dar uma olhada no que ela anotou. On day 10, No dia 10, she said she felt dry, ela se sentiu seca, but she saw a small amount of thick mucus. mas ela viu uma pequena quantidade do muco espesso. On day 11, she felt wet. No dia 11, ela se sentiu molhada. On day 12, she felt wet, No dia 12, molhada. but what she saw was thick, and she described it as oozing, like toothpaste. Nossa, então o que ela viu era espesso e o que ela viu era como se fosse uma pasta de dente. On day 13, she felt wet, No dia 13, ela se sentiu molhada. and what she saw was thick and opaque. Então, e o que ela viu era espesso e opaco. On day 14,
No dia 14, she said she felt wet. ela se sentiu molhada, What she saw was thick, o que ela viu era espesso. and she's put a question mark. Was it a bit stretchy? Aí ela pôs uma questão de interrogação, falando: será que isso é Ah. elástico? They were anxious to conceive, so the couple had intercourse on that E night. como eles estavam ansiosos para conceber, então eles tiveram relação naquela noite. On day 15, apart from the seminal fluid, she felt dry during the whole day. No dia 15, a Panete sentiu o fluido seminal e seca. So she counted 1, 2, 3 of Yeah. dryness. E aí ela contou 1, 2, 3. Do you think she's ovulated? E você acha que ela que ela ovulou? What do you think? O que vocês acham? Is there a peak? Vocês estão vendo aqui um ápice? No. Oh, Not a good symptom. não é um bom sintoma. But fortunately, Mas, felizmente, we do have the hormones for this woman. nós tínhamos os hormônios para nos responder. And if you look at these two lines, you're getting familiar with the estrogen and progesterone lines. E se você olhar aqui para esses dois níveis, você vai ver a progesterona e o estrógeno. You can see the blue line, the estrogen, Essa linha azul é o estrógeno, rising, falling, subindo, caindo, subindo. and progesterone, low and rising. E depois a progesterona, baixa, subindo. So she ovulated. Então, ela ovulou? She did ovulate, and the couple did have intercourse on the day of ovulation. Ela ovulou e o casal teve uma relação no dia da ovulação. But there was no pregnancy. Mas não aconteceu uma gravidez. So now, as a teacher, you start to think, now, what is it that makes the mucus thick and sticky? Então, como um instrutor, você vai ter que começar a pensar: o que é isso que está acontecendo com o que fez o muco ficar espesso, né, grosso? What hormone would affect the mucus? Quais hormônios afetam o muco? If she has high levels of estrogen, you'd expect her to have changing, developing pattern ending in slippery. Se você vê, né, o estrogênio subindo, você espera que ela tenha um padrão de desenvolvimento progressivo. So she's got good estrogen. E ela tem aí o estrógeno. Why hasn't she got a good symptom? Por que ela não teve um bom sintoma? Does anybody have any idea? Alguém aqui tem alguma ideia? It wasn't progressive. No, it was progressive. I mean, the Foi progressivo. estrogen rise was progressive. O estrogênio progrediu. Because of PMO, No. liquefy. What the answer to this puzzle is, first of all, revealed in the chart. A resposta para esse caso está no gráfico, revelado pelo gráfico. But then revealed in the hormones that have been measured. Mas também revela nos hormônios. We can see that there's a baseline level of progesterone. A gente vê que tem aqui o nível baixo, o nível da progesterona. And that's the level that progesterone should be in the pre-ovulatory phase. E este é o nível que a progesterona deve ter no pré-ovulatório. But look where the progesterone is in this pre-ovulatory phase. Mas vamos dar uma olhada onde está a progesterona neste pré-ovulatório. This is the normal level. Este é o nível normal. So which hormone is dominant? E qual hormônio, então, está dominando aqui? Progesterone is dominant when it should not be dominant, A progesterona está dominando, quando ela não deveria estar dominando, causing the formation of G mucus, causando a formação do muco G, activating the pockets of Shore, ativando as bolsas de chão. so the woman doesn't have a typical symptom. Então, a mulher não tem um sintoma típico. So she needed treatment to lower the progesterone. Então, ela fez um tratamento para abaixar essa progesterona. So this is a medical problem. Então, este é um problema médico. But the measurement of the progesterone indicates that this is too high
it's lowering fertility. E os exames médicos mostraram que ela está muito alta e isso é baixa fertilidade. She was treated with cortisone acetate, Ela foi tratada com cortisona. and that had the effect of lowering the progesterone in the pre-ovulatory phase, so she had a beautiful normal pattern and she conceived. E aí ela então abaixou a sua progesterona, voltou para o nível normal, e então essa mulher pôde conceber. Sometimes it's the pill itself which causes this imbalance for a time after the contraceptive pill. Às vezes é o uso do contraceptivo que faz isto acontecer. But this woman may very well have had this condition before she even started to take hormonal contraception. Mas essa mulher pode ser que ela já tinha essa condição antes mesmo de começar a tomar o contraceptivo. It may not have rectified itself in time. It needed to be treated properly. E essa situação ela precisa ser tratada de uma forma correta. So that's a very interesting one. The chart is a wonderful diagnostic tool for fertility and infertility and for reproductive health. Então, isso é muito bonito. A gente vê que um gráfico ele representa realmente a fertilidade ou a infertilidade ou a saúde reprodutiva da mulher. Now let's look at this chart. Então, vamos ver agora um outro gráfico. This woman is an experienced user of the Billings method. Essa mulher é uma mulher experiente no uso do método de ovulação Billings. She's 33 years old. Ela tem 33 anos de idade. And if we have a quick look at what she's recorded here, Vamos dar uma olhadinha aqui no que ela anotou aqui. she's got what she's marked here as the peak on day 14. Ela marcou aqui o ápice no dia 14. She's had a changing, developing pattern ending in slippery. Ela teve um padrão de desenvolvimento progressivo que terminou em escorregadia. On day 15, she says dryish. No dia 15, ela disse mais seca ainda. But then on day 16, she says, clear, Mas no dia 16, ela disse clara, slippery. escorregadia. Strange. So she put a white baby stamp on or a circle. Isso não é estranho? Será que eu deveria colocar aqui um círculo? And over the next few days, she had some days of slippery, E nos stretchy, próximos dias ela teve escorregadia, copious mucus. muito muco. And when she got up to day 20, she felt slippery. Quando chegou no dia 20, ela sentiu escorregadia. And on day 21, she said she felt dryish. E depois, no dia 21, seca, mais seca. So she thought, perhaps I was wrong. Perhaps this is my peak. Então ela falou, meu Deus, acho que eu perdi, acho que esse aqui é o meu ápice. This is very strange. Isso é muito estranho. She counted 3 days of dryish, 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 and then very dry. Então, aí ela foi contando 3 dias, seco, muito seco, seco. And then on day 26, she said again, slippery, clear, E no dia stretchy. Dia 26, ela disse de novo, escorregadia, clara e até elástico. And then she was still some moist days. Depois ela sentiu alguns dias úmidos, And then she had a bleed. e aí ela teve um sangramento. And she thought, that's very strange. Well, maybe there was something wrong, and I'll just chart the next cycle, see how this goes. Ela assim pensou, mas nossa, isso é muito estranho, né? O que poderia ser? I did think I ovulated here. Vocês acham que ela ovulou aqui? I do think this is menstruation. Eu acho que eu ovulei ali, viu? Isso aí é uma menstruação. Is it a bizarre pattern? Vocês acham que esse é um gráfico bizarro? If she ovulated here, Se ela ovulou aqui, is this a bizarre pattern? esse é um gráfico bizarro? Yes. Sim. She went to the doctor Ela foi ao médico and she said, e ela disse, I'm concerned, I would like to have a pap smear. eu estou muito preocupada, eu gostaria de fazer um exame do Papa Nicolau. And the doctor said, well, you're not actually due for a pap smear yet. And she said, but I am concerned. I think there's something wrong with my cervix. Aí o médico falou, não, mas não está agora, né?
no momento de fazer. Ela falou, não, mas eu estou meio preocupada, alguma coisa está acontecendo com a minha cervix. So the doctor listened to her E o médico a escutou and did the examination. e fez este exame. They discovered that she had a very aggressive carcinoma of the cervix. E ele descobriu que ela tinha um sério adenocarcinoma da cervix. She had a panhysterectomy Ela teve, immediately, ela teve que fazer uma panhisterectomia. but because it had been identified so early, it had not spread anywhere else in her body. E porque foi descoberto bem cedo, ele não espalhou pelo corpo todo. Her doctor told her that her understanding of what was normal saved her life. O médico dela disse que o conhecimento que ela tinha sobre ela salvou a vida dela. That was 13 years ago, Isto aconteceu há 13 anos atrás. and she's still alive and well. E ela continua viva e muito bem. She's, yeah. So that's the end of that. É o final. So I think we've been looking at the Billings method from all different aspects, helping couples to achieve a pregnancy, to avoid pregnancy, to space children, and now to see the chart as a diagnostic tool. And we'll be doing a lot more about that in the next course. Então, nós vimos aqui que o método de ovulação Billings, ele cobre toda a vida da mulher. Ele ajuda a alcançar uma gravidez, adiar uma gravidez, espaçar uma gravidez e também pode cuidar da sua saúde reprodutiva. But we have had some wonderful questions from all the participants. Nós tivemos aqui perguntas muito boas, né, de todos vocês. And so I'd like Marion to come over and if we can, we'll answer as many questions as we possibly can in the time we have left. E nós vamos tentar aqui responder umas dessas perguntas que vocês fizeram o tempo que a gente puder. Yep. We don't plan to try to answer all of the questions that you have submitted, Nós não vamos ter como responder todas as perguntas que nós recebemos, because we believe that some of these questions would have been answered during the program. porque nós acreditamos que algumas dessas perguntas foram respondidas durante o programa. And I'm sure you'd agree. Eu acho que vocês concordam comigo. Yeah. Good. Muito bom. Okay, so you can start. Ok. So the question has been asked about the use of carefree or panty liners and how that affects the observation. A pergunta foi sobre o uso do I carefree, have né, do calças justas. And how that would affect this. E como é que isso pode afetar a fertilidade? The purpose of the panty liners is to absorb any moisture. Panty liners, cadê a underwear? É só o carefree, a mesma coisa, panty liners? Ou é o mods pequeno? Nós estamos chegando à conclusão que é o carefree mesmo, né? É aquele mods pequenininho. The same carefree. Okay, same thing. Isso mesmo. O problema deles, Okay. They absorb moisture. eles absorvem a umidade. So when the woman's walking around, she won't feel the sensation. Então, enquanto a mulher estiver caminhando, ela não vai sentir a sensação. So we would discourage the use of panty liners except for the last few days of menstruation. Então, a gente desencoraja a mulher a usar, a não ser nos últimos dias da menstruação. The reason why panty liners are so popular, A razão de que esses carefree, carefree são tão populares is because of good marketing. é por causa do mercado. We need to encourage women to see and to realize that the mucus is a sign of good health. Nós temos que ensinar a mulher, que o muco é para ela um bom sinal. And so it's not dirty or unhealthy. E ele não é então sujo,
nem quer dizer que ela não está com saúde. And as long as she has good hygiene, E conquanto que ela faça uma boa higiene, she does not need to be spending money on products that are really unnecessary. ela não precisa ficar gastando dinheiro com esses absorventes. We are often asked the question about the use of tampons during menstruation. Nós também sempre recebemos assim, as perguntas do uso do absorvente interno. As long as the woman has good hygiene and changes the tampon regularly, Conquanto que a mulher ela faça uma boa higiene e ela troque este absorvente interno regularmente, they are not a problem. eles não são um problema. But she will not be able to use to identify infertility at the end of menstruation Mas ela não conseguirá identificar a infertilidade no final da menstruação, because the tampon would be absorbing any moisture. porque esse absorvente interno estará absorvendo a sua umidade. So once the days of heavy bleeding are over, Então, quando esses dias de sangramento forte acabarem, we would recommend not using tampons, nós recomendamos não usar o absorvente interno, so that walking around she knows whether the basic infertile pattern has begun. Então, enquanto ela andar por aí, ela vai perceber o seu padrão básico de infertilidade chegando. Okay, I have a question. Do women need to establish a new BIP after returning to fertility following breastfeeding? A mulher, para ela poder, né, essa mulher precisa ter um novo padrão básico de infertilidade após a gestação. Quando volta a sua fertilidade após a amamentação, ela precisa descobrir um novo padrão básico de fertilidade? Yes. Yes. If she's dry, that's fine. Se ela estiver seca, tudo bem. But if it's a discharge, she needs 3 cycles to be sure about that BIP. Mas se for um padrão básico de infertilidade de fluxo, ela precisa de 3 ciclos para poder estabelecer o PBI. I have another question about a woman who used the pill for 6 years Uma outra pergunta sobre uma mulher que usou a pílula por 6 anos and started charting the Billings method for 3 months. e começou um gráfico do método Billings por 3 meses. During all this time, she felt just dry and saw no mucus. E ela, durante todo esse tempo, se sentiu seca e não via muco algum. So she became afraid, and so she started to take the pill again. Então, ela ficou muito assustada. So she says, is it normal, and how long does it take to return to fertility? E ela pergunta se isso é normal ou vai demorar muito para retornar à fertilidade. And we can answer that question simply by saying what she was observing was E não vai ser fácil responder, usando a nossa regra, o que ela estava observando a BIP, unchanging dryness. era um padrão básico de infertilidade que não mudava, sem mudança. Now, some women who come to our clinics who've been using the pill, they may stop and ovulate immediately. Existem algumas mulheres que, quando elas param de usar a pílula, elas voltam a ovular rapidamente. Another woman may come and might be months and months and months and months before she has even any bleeding or any sign of mucus. E outras mulheres podem levar meses, meses e meses. But these women must not be afraid. They will be able to identify infertility. Essa mulher não deve ter medo. Ela tem que ser ensinada a descobrir o seu padrão básico de infertilidade. And there's a second part to that question. E tem uma segunda parte desta pergunta. If a person's been taking the pill for, say, 15 years, Se uma pessoa vem tomando a pílula por 15 anos, how long after that does it affect the cycle? quanto isso vai afetar o seu ciclo? If it's 5 years, is it still going to be affecting the cycle? Se for 5 anos, vai também afetar o seu ciclo. And one of the wonderful doctors who works with us in Melbourne, Uma entrevista com o Dr. John? no,
a doctor, Há uma entrevista com um médico em Melbourne. believes that the younger a woman is, or a girl is, when she starts to use hormonal contraception, the pill, Eles acreditam que quanto mais jovenzinha a menina for e começa a tomar o contraceptivo, the more damage it's likely to do to the developing ovaries maior vai trazer mais problema para o desenvolvimento dos seus ovários and the developing cervix, maturing cervix. e para o desenvolvimento também da cervix. So if this woman was perhaps, say, 15 or 14 when she started to take the pill, Se uma menina com 14 anos ou 15 anos começa a usar a pílula, it's very possible that her fertility may be very much affected. e isso é muito possível que a sua fertilidade vai ser muito afetada. Okay, excuse me. I have a question about polycystic ovarian syndrome. Eu tenho uma questão aqui sobre o ovário policístico. And there were many questions about this. E existe bastante questões sobre isso. For those of you who are doing the extension program, Para todos vocês que estão fazendo o curso de extensão, que vão fazer, we will have more time to discuss this. nós vamos ter um tempo maior para falar sobre isto. But what happens with polycystic ovarian syndrome O que ocorre na síndrome do ovário policístico is that many follicles start to develop, é que muitos folículos começam a se desenvolver and we do not get a dominant follicle that will ovulate. e nós não conseguimos um folículo dominante que se desenvolve. So some women who have polycystic ovarian syndrome Então, algumas mulheres que têm a síndrome do ovário policístico will just be dry, 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 vão estar sempre seca, seca, seca and not only bleed 2 or 3 times a year. e sangrar somente 2 ou 3 vezes ao ano. Other women have bleeding. Outras mulheres terão sangramento, Usually it isn't regular. normalmente irregular, And they will have patches of lots of mucus with fertile characteristics, wet, slippery, wet, slippery, wet, slippery. e aí elas vão ter muitas amostras de muco, molhada, escorregadia, molhada, escorregadia, molhada, escorregadia. So there is lots of estrogen being produced. Então, tem muito estrógeno sendo produzido The endometrium starts to develop. e o endométrio vai começar a se desenvolver. And if ovulation doesn't occur, there's no progesterone. E se não ovula, não tem progesterona. So the bleeding will not, that accompanies this will not be menstruation, Então, este sangramento não será uma menstruação, but will be withdrawal bleeding mas será um sangramento de retirada or breakthrough bleeding. ou um sangramento de rompimento. Now, often this woman will ovulate, Mas, normalmente, essa mulher ovulará, but she will not ovulate before each bleeding. mas ela não ovulará antes de cada sangramento. The woman with polycystic ovarian syndrome, A or mu- PCOS, A mulher que tem a síndrome do ovário policístico, can become pregnant. ela pode engravidar. And this is one of the things that Professor Brown was wanting more research done for. E essa era as pesquisas que o Dr. James Brown estava fazendo, mais pesquisas. Because often the woman with this is put on the pill. Porque quando a mulher está na pílula contraceptiva, And he believed very strongly that women with PCOS do ovulate. ele acreditava que essas mulheres com a síndrome do ovário policístico ovulavam. There are some wonderful womb doctors who are working throughout the world. Existem muitos médicos do método da ovulação Billings que estão trabalhando pelo mundo. One very special doctor is Professor Pilar Vigil, Uma médica muito especial é a doutora Pilar Vigil, who is from the Pontificia Catholic University of Chile. que é da Faculdade Pontífice Católica do Chile. And she has done a lot of work on polycystic ovarian syndrome. E ela tem feito um estudo muito grande sobre a síndrome do ovário policístico. There is also another wonderful doctor, Dr. Mary Martin,
E também nós temos uma outra maravilhosa médica, que é a doutora Mary Martin, who is an obstetrician gynecologist in the United States, que é uma ginecologista obstetra dos Estados Unidos, who has a very, very busy practice. que tem assim ela trabalha muito, 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 And she also has a lot of experience with PCOS. e ela também tem uma grande experiência com a síndrome do ovário policístico. Both of these doctors say Duas dessas médicas, essas médicas dizem that these women should not be put on the pill. que essas mulheres não devem tomar contraceptivo oral. If a woman has PCOS, Se a mulher tem a síndrome do ovário policístico, the cause of the problem needs investigation. a causa do problema precisa ser investigada. So she should be encouraged to get treatment from a good endocrinologist. Então, ela deve ser encorajada a fazer um tratamento com um bom endocrinologista. But the pill is not the answer to her problem. Mas a pílula contraceptiva não é a resposta para este tratamento. And a further part of this question is, can a woman with this symptom use the Billings ovulation method? E a outra pergunta é: pode a mulher com essa síndrome usar o método de ovulação Billings? Definitely. Yes, definitivamente. And she will know whether the bleeding is menstruation or withdrawal or breakthrough. E ela saberá se esse sangramento que ela está tendo é menstruação, ou de retirada, ou de rompimento. I have a question about a woman who says, what if the person is sitting down all day at work? Ela tem uma pergunta aqui sobre uma pessoa que fica trabalhando o dia inteiro sentada no trabalho. How can you feel the mucus if you're sitting down? Como é que ela vai sentir o muco se ela fica o dia inteiro sentada? Do I need to be upright? Eu preciso estar em pé. Well, the difference is that when you're lying down in bed, A diferença é quando você está deitado na cama, the cervix is here, a cervix here. The está cervix is aqui. here. And the outside part of the body, the vagina, is this Yeah. way. E a outra parte da vagina está assim. So I'm sure many women would have the experience of they haven't started their menstruation, but when they get up in the morning and they walk around, go to the toilet, the bleeding's there. Eu acho que muitas mulheres aqui já tiveram a experiência quando estavam deitadas, ao se levantar a menstruação desceu. But when you're sitting down at work, you're not sitting there all day. You've got to go and get a cup of coffee or your lunch or go to the toilet. You've got to do lots of things. Quando você está trabalhando lá sentada, você não vai ficar o dia inteiro lá, você vai levantar para tomar um cafezinho, ou para almoçar, para fazer muitas outras coisas. So you are walking around. Então você tem que andar ao redor. But I did teach a woman the Billings method who was in a wheelchair. She could not move out of the wheelchair. Mas ela já viu um caso de uma mulher que usava o método da ovulação Billings, que ela ficava numa cadeira de rodas. And she was able to detect the change in her sensation. E ela era capaz de sentir a mudança When I do was seu in the padrão. Philippines, when I was in the Philippines, Quando eu estava nas Filipinas, I taught a woman who was her job was to sell combs, pretty combs, to tourists. o seu trabalho era, vamos pedir força para Fernanda. Repeat. She'd sell pretty combs that you put in your hair. Ela usava de pôr bobs? Yeah. Ornaments. No, no. But, you know, combs and pretty things. She was selling them to tourists. Colocar presilhas no tourist? She would sell to the tourists. Yeah. Ela vendia turistas. Yes. Vendia fivelas para turistas. So she had to stay off the tourist resort. Vou precisar de ajuda, Fernanda. No, I'll get there. She wasn't allowed to go. Ela não podia sair. She had to stay in the water. Ela tinha que ficar na água, So, segurando. and she'd have her little basket on her head, E ela ficava com uma pequena cesta na sua cabeça. and
she'd have the pretty things that she was trying to sell to the tourists. Ah, e ela ficava vendendo isso para os turistas. And so she'd walk to the edge of in the water. They had to stay in the water. Então ela ficava andando lá dentro da água. And during the low tide, the water would be up to her knees. E durante o dia, né, a água vinha aos seus joelhos. But as the tide came in, the water would get higher and higher and higher and higher. E depois a água ia subindo, subindo, subindo. So she still got her little basket on her head. Ela continuava com essa cesta na sua cabeça. And she's still selling the combs to the tourists. E ela continuava vendendo assim essas fivelas para os turistas. But she was able to say, I Mas, was wet most of the day, mas ela era capaz de dizer, mesmo estando molhada por todo o dia, but I know whether I'm in my BIP or my time of fertility. ela sabia dizer o padrão básico de fertilidade dela. So Então, you don't have to be up walking around all day. You can sit down. você não precisa estar o dia inteiro de pé, você pode sentar. This is an interesting question and a good question. They're all good questions. Ó, aqui tem uma pergunta interessante. Todas suas são perguntas interessantes. In an infertile cycle where ovulation has occurred, Num ciclo infértil que a ovulação ocorreu, if the couple had intercourse over fertility, se o casal teve uma relação durante a fertilidade, could they become pregnant? poderia ele se tornar grávido And could there be a spontaneous abortion? ou poderia ter um aborto espontâneo. Professor Brown's work demonstrated O trabalho do Dr. James Brown demonstrou that it was highly unlikely que era muito difícil for pregnancy to occur during these times. para a gravidez ocorrer durante este período de tempo. That he had many demonstrations of charts Que ele teve muitas demonstrações de gráficos where the couple had intercourse on the day of ovulation que os casais tiveram a relação no dia da ovulação and pregnancy had not occurred. e a gravidez não ocorreu. However, it is possible, Mas, entretanto, é possível, but most unlikely. mas muito difícil de acontecer. So it's not a case of the woman getting pregnant and miscarrying or having a spontaneous abortion. Não é o caso da mulher ter a gravidez e ter um aborto espontâneo. She just doesn't get pregnant in the Ela first já nem consegue ficar grávida nesta fase. Yeah. I have a question. Eu tenho uma pergunta. What can we do to improve the quality of mucus leading up to fertility? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do muco para ter fertilidade? Now, this is an interesting question because there are many reasons why the woman's symptom may not be as good as we would like it to be. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque existem muitas razões para que esse muco não seja bom. But there is nothing she can take that's going to improve the mucus. Mas não existe nada que ela pode tomar que possa melhorar esse muco. Because of the work of the continuum, we know that women are going to return through different levels of activity until they return to normal, fully fertile cycles. Por causa do trabalho que eles têm feito com o contínuo, que pôs aqui, eles estão vendo, né, o que leva a esse retorno da fertilidade, como funciona o muco na fertilidade. So if we think of it as like one whole line of activity through our whole lives, Se a gente pensa numa atividade durante toda a vida, yes, we wind up to fertility as a young girl, a young woman. At nós menarche. vemos a fertilidade como numa jovenzinha, But she's not going to have beautiful fertile symptoms and pee mucus and essa sensation. jovenzinha, quando vai pela menarca, ela não tem bons sintomas. She'll start ovulating with low hormone levels and short luteal phases. Ela começa a ovular com baixos hormônios, com uma pequena fase lútea. As will the woman who's just had a baby and returning to fertility. She will be the same. E quando a mulher também tem a criança, vai ser a mesma coisa.
So it's if you step on and off normal, fully fertile cycles through life to have a baby, to breastfeed, and you come back to fully fertile cycles. Se você, vamos supor, você vai ter uma boa fertilidade, depois você vai ter nenê, vai amamentar, depois você retorna, ida e volta. Or perhaps you're a young woman and you're very good at athletics. Ou também uma menina jovem que é uma boa atleta. Stop. And you know that the games are going to be happening in Brazil. Ai, vocês estão sabendo que a Olimpíada vai acontecer aqui no Brasil? You might exercise really, really hard. Você vai começar a fazer exercícios bastante agora. So you're going to go back to amenorrhea Você vai voltar para a amenorreia. before menarche. Same thing. É a mesma coisa que acontece antes da menarca. So you've stepped off normal cycles back to menarche. Você vai voltando para trás como se fosse antes da menarca. And so you've got to go through all the progression to go back to fully fertile cycles with good hormones and good mucus symptom. E depois você vai tendo todo esse retorno novamente, até o retorno da fertilidade normal. Well, we've just been given the wind-up signal. We have to finish. Não, agora nós temos que terminar. So, can we thank them? We want to thank you for your attention. Nós gostaríamos de agradecer muito pela sua atenção And your hard work. e por todo esse trabalho que vocês tiveram aqui. It's been wonderful to be here. Foi maravilhoso estar aqui. It has been such a privilege to work with you. E foi um privilégio poder trabalhar com vocês. We are so confident that the teachers of Brazil are going to be teachers of excellence. Nós estamos assim com certeza que os instrutores do Brasil vão ser professores excelentes, instrutores excelentes. We already knew there were some Billings ovulation method teachers of excellence here in Brazil. Nós já sabíamos que aqui havia instrutores muito bons no Brasil. And I think this whole program has been the result of dreams. E a gente acredita que todo este programa é resultado de um grande sonho. And the dream started many years ago with Sister Martha. E este sonho começou há muito tempo atrás com a irmã Marta. And so many people have helped that dream to come true. E muitas pessoas têm ajudado este sonho se tornar uma realidade. And I'm very sure we're all going to realize many more of these wonderful dreams as we spread the Billings method throughout Youth for Brazil and others throughout the world. E vocês vão perceber que muito mais sonhadores aqui no Brasil vão aparecer e para poder espalhar esse método de ovulação Billings por todo o mundo. Thank you very, very much. Muito obrigada, muito obrigada.